Fala rapaziada, como vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito sobre alguns ensinamentos de Shankara, né? É um filósofo indiano que eu gosto muito, que ele tem um livro, né, que eu gosto muito que se chama Vivekachudamani, né, que é a joia suprema do discernimento. E no qual, nesse livro, ele destrincha a ideia sobre o que é o discernimento, né? Ele foi um reformulador espiritual e tudo mais, e assim, tente imaginar o Neo da Matrix, sabe? O Neo do filme Matrix e tudo mais. Imagine que ele é o Neo indiano, sabe? No qual ele pegava aquela sociedade de casta daquela época e tudo mais, e meio que ele saía em debates, vamos dizer assim, debates religiosos e tudo mais, e ia meio que confrontando algumas ideias da época, né? E eu gosto muito dos ensinamentos de Shankara, só que eu quero pegar esses ensinamentos de Shankara e trazer para o nosso contexto atual, né? Não de uma forma religiosa, por mais que você possa usar no sentido religioso também. Vamos pegar essas ideias, esses ensinamentos e trazer para o nosso contexto atual, né? E ele falava muito a respeito sobre a não dualidade, sabe? A não dualidade da vida, o Advaita Vedanta. Tem o Vedanta, né? A religião Vedanta e tudo mais, e tem o Advaita, uma linha de pensamento filosófico que diz que existe um universo não dual, sabe? Deus é não dual, e daí por diante. E a não dualidade, só que eu não quero que você entenda isso como algo ai, mano, já vai vir esse cara com essas ideias, essas ideias de coach, né? Coach de Instagram e tudo mais. Não, não quero que interprete dessas maneiras, né? Ó, o cara vai mandar abraçar a árvore e dizer eu te amo, sabe? Não, não é essa ideia assim. Quero trazer uma reflexão mais profunda, sabe? Vou trazer uma reflexão mais bacana aqui pra gente poder aplicar na nossa vida, né? Porque eu gosto muito de uma filosofia mais aplicável, sabe? Eu gosto muito de trazer uma ideia do qual você consiga encaixar no contexto em que você está inserido. Eu não sou muito de ficar preso em filosofia, tipo, sei lá, Nietzsche falando de Hegel, falando de sei lá o que, e o cara, você vai ver, o cara ele não aplica nada do que ele fala, mora num quartinho escuro com a sua mãe e não sabe o que é a vida, nunca enfrentou dificuldades na vida e tudo mais. Não, por mais que é bacana, sabe? Eu gosto, é legal, é bacana, mas você tem que tentar aplicar aquilo que você fala no seu dia a dia, né? E a intenção do meu canal é trazer uma coisa mais simples, sabe? Uma coisa mais leve, mais simples. E até mesmo porque eu não sou o cara da filosofia, né? Eu sou aquele cara que do fundão da sala, vamos dizer assim, né? Para que você entenda melhor qual é o meu perfil, como que é a minha personalidade. E que você entenda que é uma coisa simples, é um bate-papo, é uma troca de ideias, né? E nesses ensinamentos, Shankara diz que a vida ela é não dual, né? Deus é não dual e tudo que a gente vamos fazer na nossa vida, nós criamos certas dualidades porque nós gostamos de dividir as coisas, né? Gostamos de polarizar. O bem e o mal, o certo e o errado, Deus e o diabo. Tá passando trem, espero que não atrapalhe o áudio aqui, mas enfim. Deus e o diabo, enfim, tudo dividido, né? Existe uma dualidade, só que Shankara ele vem com a ideia de que não existe dualidade. Você não é corpo, você não é sua mente, você não é suas emoções. E o primeiro ensinamento aqui, né, trazendo para o nosso contexto atual, você não é o seu corpo e nem a sua mente. Podemos encaixar aqui também as suas emoções e tudo mais, porque a nossa sociedade atual, né, ela quer que você se identifique com o seu corpo, sabe? Você se identifique com o seu corpo, com o seu status, com o tanto de like que você tem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok. E, só que Shankara vem com aquela ideia de que você não é aquilo que você aparenta ser, sabe? Você é muito mais do que isso, você é uma consciência por detrás de tudo isso. Quando você está de noite ali, é, deitado ali com a cabeça no travesseiro olhando para o teto e fecha os olhos, ali estão alguns traumas que você pode observar, enxergar, ali estão algumas paranoias, ali estão
Alguns comportamentos que você acha estranho, que você fala, caramba, eu fiz isso durante o dia, não sei o que, sabe? Entende? Que você percebe que existe um observador por detrás, observando as suas próprias ações. Olha que interessante isso, né? Vamos fazer um pequeno exercício mental aqui. Pode ser mental ou não, né? Pegue a sua mão, ouvinte, e olhe para a sua mão agora. Eu estou fazendo isso agora aqui. Olhe para a sua mão. É que eu estou no horário de almoço, então não tem como eu ficar filmando e tudo mais, mas gravando um áudio aqui, né? Pegue a sua mão, fique olhando a sua mão e mexa ela, né? Nesse momento eu estou observando a minha mão. Ó, eu consigo movimentar para um lado e para o outro, para frente, para trás, enfim, eu estou mexendo a minha mão. Se eu quiser, nesse momento eu dou um soco na minha cara com a minha própria mão. Eu tenho controle da minha mão, eu tenho autocontrole da minha mão. Então a minha mão não sai por aí fazendo as coisas aleatórias, né? Então eu percebo que ele é um instrumento que eu posso utilizar. Existe um eu que está utilizando um instrumento, um instrumento mecânico, enfim, um objeto, né? A mão é um objeto. Ele diz simplesmente assim que o seu corpo é um objeto para que você possa se locomover, para que você possa fazer as funções do dia a dia, né? As funções de viver a vida, né? E agora vamos aprofundar um pouco mais. Feche os teus olhos e fique em silêncio por alguns segundos. Eu sei que você não vai conseguir porque eu estou gravando esse áudio agora, né? Mas se você ficar em silêncio por alguns minutos, você vai conseguir perceber que surgem alguns pensamentos na sua mente. Começa a aparecer umas telas mentais, né? Aquilo que chama dentro da espiritualidade e tudo mais de formas pensamento. Você começa a perceber que surgem formas pensamento, vários pensamentos, várias coisas acontecendo, um turbilhão de pensamentos na sua mente, né? Só que você pode controlar a sua mente, você pode controlar o que você anda pensando. Se você anda pensando coisas boas ou coisas ruins, você tem controle dos seus pensamentos também. E outra coisa, você tem controle de seus pensamentos e você também pode observá-los, observar eles acontecendo enquanto você está em silêncio. Só que se você consegue observar os seus pensamentos, você percebe que você não é os seus pensamentos. Olha que interessante. Você está observando eles, portanto você não pode ser a sua mente. Você não pode ser os seus pensamentos. Existe um observador por detrás que está observando os pensamentos. E assim também com as emoções. Você pode fazer exatamente com as emoções. Durante o dia você pode ter raiva, pode ter ódio, pode ter rancor, pode ter ciúmes, pode ter inveja, pode ter um monte de coisa, sabe? Felicidade, alegria. E você pode controlar o que você anda sentindo durante o dia. Basta você ter consciência, basta você estar consciente do que anda acontecendo com as tuas emoções. Se você parar e silenciar e perceber o que anda acontecendo dentro de você, você começa a perceber as emoções surgindo. Então você percebe que você também não é as suas emoções. Existe um observador por detrás que observa as emoções, que observa os pensamentos e que pode observar tudo acontecendo. Então ele diz que a sua mente é um objeto. As suas emoções são objetos, porque você pode usar. Eles estão lá para você utilizá-lo. Você pode utilizar a raiva quando necessário. Você pode utilizar o ódio quando necessário. Você pode utilizar o amor quando necessário. Você pode utilizar a angústia quando necessário. Elas existem porque têm utilidade. Só que as pessoas ficam querendo rejeitar certos tipos de emoções e querendo abraçar outros tipos de emoções, sentimentos e tudo mais, né? E ele diz que tudo isso é maia, é ilusão, né? Você querer abraçar uns e rejeitar outros, sendo que você faz parte de tudo isso. O universo, a vida é não dual. Então você é tanto um Deus interno como também um demônio interior. Você tem um demônio interior. E uma vez eu estava vendo um católico falando a respeito sobre... Ele fez uma analogia lá, né, dizendo assim que um cão, o cão na corrente é como se fosse o mal, né? Tá preso na corrente. Você vai na casa do vizinho, aí tem um cão numa corrente e aquele cão deitado ali, bonzinho, abana o rabo e o dono fala assim pra você, ó, não mexa naquele cão porque ele é bravo, ele morde. Não mexa, ele é de raça e você pode sofrer consequências e tudo mais. Só que existe uma tentação, sabe? Uma tentação para que você chegue naquele cão e você mexa dele, brinque com ele e tudo mais.
Só que você sabe, você já foi avisado que não chegue perto daquele cão, porque você pode se prejudicar. E muitas vezes o que nós fazemos é chegar perto, é aceitar estar perto do mal, abraçar o mal que existe dentro da gente, né? Quando nós nos rendemos ao mal, quando nós nos ajoelhamos perante o mal, aceitamos com que ele aconteça na nossa vida, sabe? Somos atacados por ele. E muitas vezes não percebemos que muitas vezes esse próprio mal está dentro de cada um de nós, sabe? Então temos tanto o céu quanto o inferno dentro de nós. Temos tanto a centelha divina como a centelha maléfica dentro de nós. Então é preciso você ter consciência de que você é a cara e a coroa da moeda. Às vezes você vai estar no polo da cara da moeda, e às vezes você vai estar no polo coroa, mas a moeda continua sendo moeda. Ela não tem cara nem coroa. Se você pega só a cara da moeda, essa moeda fica inutilizável. Inutilizável. Se você pega só a coroa da moeda, ela fica inutilizável. Quem vai querer uma moeda que só tem coroa? Quem vai querer uma moeda que só tem cara? Tem que ter os dois para ser uma moeda, sabe? E nós também temos que ser autênticos, sermos quem realmente somos. Então, perceba que você não é o seu corpo, você não é sua mente, você não é suas emoções, você não é o seu ego. É isso que eu quero dizer. Você é muito além do que isso, e é bom você ter esse discernimento. Ele fala muito a respeito sobre discernimento, né? Por isso que o livro Viveka Chudamani, Viveka, discernimento, a joia suprema do discernimento. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é ter discernimento, porque com o discernimento você sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Só que quando você tem o discernimento, você sabe que você às vezes precisa agir de uma forma que você não vai ter escolha, sabe? Você não vai ter aquele julgamento moral de certo ou errado. Simplesmente sabe? Simplesmente é. Eu recentemente falei num vídeo anterior sobre uma série chamada Ozark, que eu gostei pra caramba dessa série. Tem uma das protagonistas lá da família Bird, que é a Wendy Bird, né? Que o irmão dela tinha problemas mentais e tudo mais, e tava dando um problemaço do caramba. Vou tentar não dar muito spoiler aqui. Aí ela acabou tomando uma certa ação no qual prejudicava o irmão dela em prol de salvar a sua família, sabe? Foi uma cena muito triste, sabe? Até pra ela mesmo. Foi pesado pra caramba a escolha que ela tomou, a escolha que ela fez. Só que ela não teve escolha. Às vezes, não temos escolha nas nossas vidas, nas ações que vamos tomar. E não devemos ficar nos martirizando com certas escolhas, porque às vezes a vida nos coloca em certas situações que não tem como você julgar se aquilo é bom ou é mal, se é certo ou é errado. Simplesmente você tá em uma situação complicada, sabe? Mas às vezes você mesmo se coloca em certas situações e você se identifica com essas próprias situações. Então você começa a se identificar com o seu corpo, se identificar com a sua mente, se identificar com a sua personalidade, que você participa do grupo X, participa do movimento feminista de sei lá o que, participa do movimento masculinista do sei lá o que, participa do movimento sei lá o que, sabe? Você começa a participar. Eu sou bolsonarista, eu faço o L, né? Eu faço o L. Então, você começa a se identificar com certas coisas e se polarizar. E quando você começa a se polarizar, você meio que perde a sua própria identidade. Você começa a se identificar em certas máscaras, vamos dizer assim, né? E a vida começa. Quando você se polariza de um lado, a vida começa a te bater, começa o outro lado vir te bater e tudo mais, e você fica preso, você não consegue enxergar a vida como um todo, né? É preciso você estar um pouco acima do tabuleiro para ver o jogo completo, né? Para ver os dois lados do jogo, os dois lados da moeda e tudo mais. Então, uma das primeiras lições é: você não é o seu corpo, nem a sua mente, nem suas emoções. Tome cuidado, sabe? Ao se identificar com o seu corpo, com o seu status, o status que você tem, os likes que você tem no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja lá no que for, sabe? Tome cuidado, tenha consciência por detrás disso tudo que anda acontecendo na sua vida. O segundo ensinamento que ele nos deixa, né, que vai adaptar aqui para o nosso momento atual, né,
que o sistema em que vivemos é uma grande maia, né? É uma grande ilusão. O mundo está em sob total ilusão, sabe? A mídia, a política, as ideologias, tudo está nos hipnotizando, né? Para vivermos no automático. Aquilo que eu disse anteriormente, que a pessoa quando se identifica como um bolsonarista, quando ela se identifica como um petista, um cara, eu faço L, sei lá o quê. Quando o cara se identifica com alguma coisa e esquece da sua essência, sabe? Quando ele toma aquela personalidade pra si, ele meio que engarrafa sua consciência. E ele não consegue se despertar. E Shankara diz desperte, sabe? Muitas vezes ele utiliza essa palavra desperte. Desperte, que você precisa enxergar além do véu, sabe? Você precisa enxergar as nuances da vida para você não ficar polarizado, você não ter aquela mente rasa de acreditar que existe um lado bom, um lado mal, a justiça e injustiça. É claro que existe, eu não tô falando que não existe isso, né? Eu não tô falando que não existem pessoas injustas no mundo, que não existe crueldade no mundo, não é isso. O que eu quero que você entenda é para você não participar desse sistema maluco, dessa maia, né? Dessa ilusão que é você se identificar com tal coisa, né? Aprenda a enxergar além da Matrix. É como se ele estivesse dizendo isso nos dias atuais. A terceira lição que ele nos deixa é que a ignorância ela é a raiz de todo sofrimento, sabe? Eu tenho um amigo, um cara assim, conhecido, né? Um amigo assim, que ele diz que. Imagina a situação dele. Ele é um cara que, com seus 32 anos de idade, tem casa própria, tem uma esposa que o respeita, pelo menos assim, o que parece, né? O que aparenta. Eu vejo assim, não, parece que eles têm uma vida meio, vamos dizer assim, equilibrado, né? Aquela mulher maluca e tudo mais. Tem um filho, né? E ele está extremamente triste da sua vida, a forma como está vivendo sua vida, porque ele diz que ele não conseguiu tal carreira, né? Porque ele diz que ele ainda continua no sistema CLT e tudo mais, trabalha desde os 18 anos e perceba que olha como a ignorância faz com que a pessoa sofra, né? Porque olha só, quantos caras, ouvinte, quantos caras que estão numa situação legal, sabe? Vamos dizer assim, financeiramente, ter uma profissão e tudo mais, e não queria estar na situação desse cara, de tipo, ter uma família, sabe? De ter uma esposa que o respeita, de ter uma criança. Tem cara que morre de desejo de ter um filho, mas não pode ter um filho porque as mulheres hoje em dia é muito maluca, né? Ou só encontra maluca por aí, ou só encontra mãe solteira. O cara não quer se envolver com, não quer criar filhos de outro homem, ele quer ter os seus próprios filhos, a sua própria prole, né? E o cara fica extremamente triste, triste de saber que a vida tá sendo muito dura com ele porque ele tem grana, mas é somente isso que ele tem, grana. Ele percebe que ter uma família seria uma coisa satisfatória, seria uma coisa prazerosa. E o outro meu amigo que eu falei do relato que eu contei, ele está extremamente triste porque ele tem uma família, mas ele não tem grana, ele não pode dar uma vida tão luxuosa assim para a família dele e tudo mais, vive deprimido nos cantos e tudo mais. Então perceba que saia dessa ignorância, sabe? Saia da ignorância porque a ignorância é a raiz de todo sofrimento. O cara que é ignorante, ele sofre por amor. O cara que é ignorante, ele sofre por grana. O cara que é ignorante, ele sofre por status. Ele vai sofrer por tudo, sabe? Porque ele fica preso nessa ideia de que tal coisa vai trazer a felicidade e tal, sabe? Essas conversas aí aleatórias. E Shankara diz que pra gente, quando a gente busca o que está fora de nós, né? Passamos a sofrer, porque devemos buscar aquilo que está dentro, né? Aquilo que já temos no nosso interior. Porque, olha só, eu sei que parece aquela filosofia barata de busque somente o que você tem dentro de si e tudo mais, aquelas coisas, né? Mas olha só, ouvinte,
Imagina que você pudesse ver todo o roteiro da sua vida, sabe? Imagina que você soubesse o que ia acontecer exatamente da sua vida como um filme, né? Vamos supor que você é um cara que não tem filhos, você é um cara que tá com seus 30 e poucos anos, não tem filho, e você descobre que no roteiro da sua vida você não vai ter uma mulher, não vai ter um filho, não vai formar uma família, e que você só vai viver de casos casuais, né? Com mulheres malucas, uma aqui, uma ali, copulando, mas nada muito sério, né? Sempre superficial. Imagine essa situação. Você ia simplesmente aceitar, não tem o que fazer, sabe? Eu vou aceitar, vou fazer o quê? É tipo o cara quando descobre que tem uma doença crônica e ele aceita. Ele fala, eu não tenho o que fazer, eu aceito. Da mesma forma, o cara, por grana, por exemplo, se ele soubesse todo o roteiro da vida dele, que ele nunca vai sair daquele nível em que ele está na vida dele, né? Que ele vai viver daquele jeito, mediano, ele não vai ser nenhum cara ou fodão, super ricaço, ou isso e aquilo. Ele ia deixar de sofrer, porque ele ia ter que aceitar. Em algum momento da vida dele, ele ia ter que aceitar. Então, cara, aceite a situação que você está. Só que quando eu digo aceite, não é que você vai relaxar e não vai correr atrás das coisas, fazer as coisas acontecer. Não é isso, mas você precisa aceitar, sabe? Você precisa sair da ignorância de achar que tal busca vai te trazer a felicidade, de tal coisa vai te tirar de sofrimento. Não vai, cara, não vai. Se você continuar com essa mente pequena, você não avança, né? E outro conhecimento que ele nos deixou, né, é a ideia de que o conhecimento liberta. Todo conhecimento vai te libertar, assim como toda doutrina vai te escravizar. Ele vivia dizendo isso. E ele era muito crítico, né, nas questões assim de práticas, né, práticas cegas, rituais vazios de espiritualista e tudo mais. Vamos pegar essa ideia espiritualista e trazer, substituir a religião cega, né, por mais que tenha muitas e muitas aí, mas vamos trazer por ideologias cegas, né, essas ideologias malucas que a gente vê por aí. Então, pare de seguir a manada, sabe? Pare de ficar seguindo ideologia X, Y, Z. Estude, questione, busque a verdade e não fique buscando aprovação nos outros, né? No que o youtuber tal disse. O, o do movimento MBL, movimento sei lá o que, o movimento, sabe, eu citei MBL, mas tipo assim, eu quero falar qualquer coisa. Eu não tô falando de uma coisa só. Seja lá o que for. Foi o que veio na minha mente e pode ser qualquer coisa aqui. Perceba que você não precisa ficar preso a certas ideias, a certas doutrinações, a certas coisas, porque você vai ficar limitado, né? Você vai começar a enxergar aquela verdade. É aquele cara que fica sempre naquela doutrina esquerdista de sei lá o que, Karl Marx e sei lá o que. E quando o cara vai falar as coisas, um cara que, até um leigo total que tá vendo aquilo e fala, caramba, mano, esse cara tá viajando nas ideias, né? Tá viajando, ele não vive a vida, o real. Ele não anda por aí e vê as pessoas, a forma como as pessoas vivem a sua vida e tal e tudo mais. Até um cara qualquer, um Zé da esquina, ele consegue enxergar a realidade muito mais bruta do que um cara que anda lendo Karl Marx, por exemplo, sabe? E outro conhecimento que ele nos deixa muito valioso é que o desapego, ele é liberdade, sabe? Quando você desapega de muitas coisas, você vai se tornar livre. Você só consegue ser livre quando você desapega. Porque quando o cara ele é apegado, seja qualquer coisa, seja bens materiais, ou seja opiniões dos outros, esse cara sofre. Ele não é livre, ele fica preso. O cara que é apegado em bens materiais vai sofrer. O cara que é apegado a relacionamentos tóxicos vai sofrer. O cara que é apegado a qualquer coisa que seja, ele vai sofrer. Porque ele fica preso àquilo que ele se apega, né? Então desapegue. Não quer dizer que você não vai correr atrás das coisas, aos bens materiais, a um relacionamento, a isso ou aquilo. Mas você não precisa estar apegado. E Shankara diz, desapegue daquilo que te prende, né? Só o livre, o homem livre, ele é soberano. Então seja soberano. Já eu vou voltar a trabalhar, então eu vou falar bem rápido aqui. Já tô terminando. Eu só vou terminar aqui rapidão pra deixar o vídeo completo, né? Outra coisa que ele fala é que o verdadeiro sábio, ele vive no mundo, mas ele não é do mundo. E você precisa
estar no mundo, vivendo no mundo, né? É claro que ele não falou com essas palavras que eu disse aqui, né? Viver no mundo, mas não ser do mundo. Você sabe, isso aí da Bíblia, não sei o que e tal. Mas todos esses filósofos, esses religiosos e tudo mais, eles sempre dizem as mesmas coisas por uma linguagem diferente, sabe? Shankara mesmo, ele vivia muito assim. ah, a vida, né, a vida assim, material e tudo mais. E ele era um cara espiritualista, era um cara filósofo, era um cara que adorava essas questões mais metafísicas e tudo mais. Então, você pode estar transitando entre os dois mundos e você não precisa estar preso a tal coisa e já viu aquelas pessoas que estão preso numa ideologia ou num sistema religioso e fala, aquele ali, ó, aquele ali não sei o que, só quer saber do material, aquele ali é muito materialista, aquele... não julgue, sabe, viva. Outro ensinamento que ele deixa é o questionamento, não autoconhecimento, autoquestionamento constante, que é o que ele chama de vichara, né? Vichara, autoquestionar, questione a si mesmo. Mais do que questionar aos outros, as posturas alheias, questione as suas posturas, a sua própria postura, porque o mundo, né, quer que a gente aceite todas as coisas sem pensar, né? E Shankara fala: quem é você? Por que você está aqui no mundo? O que é real, sabe? O que é real e o que é ilusão? Questione essas coisas porque talvez você pode estar preso em alguma coisa e você está vivendo como um NPC, né? Não questiona, não faz nada. E outra coisa que ele fala é que a verdade ela não muda, ela não muda. E o mundo, sim, o mundo está mudando. O canal Anatomax, eu te convido a ver os vídeos desse canal, é muito bom. Anatomax, ele disse num dos vídeos dele, né, que ele falou assim que ele estava no trabalho e tal, e achando, vendo o mundo muito acelerado, as pessoas aceleradas, tudo agitado, uma agonia, sei lá o que. E depois do nada ele percebeu que quem estava agitado era ele, né, internamente. Não era o mundo que estava agitado, era ele. O mundo sempre foi o mundo, sempre foi essa loucura. E ele estava meio que preso no seu próprio mundo interno. Aí ele falou que teve esse lapso de consciência de que ele que estava agindo de forma acelerada e automática, né? Então perceba que a verdade ela não vai mudar, né? O mundo sim, ele muda constantemente. E tudo que você vê na sua vida é passageiro e é instável, né? Política muda, valores sociais e tudo mais, moral costuma estar mudando uma moral de outra e tal, mas o ser, o que ele chama de ser, Atman e tal, o seu espírito ele não muda, ele é eterno, as suas convicções internas, né? Então, concentre-se naquilo que não muda, naquilo que é real, e isso vai te dar força. E outra coisa também que ele fala é que não há separação entre você e o todo, né? Brahman, que chamamos de Deus, né? Quando você tem essa consciência de que estamos conectados com tudo, tudo mesmo, que somos infinitos, você aprende a viver a vida, né? Se você perceber, se um dia você ter o lápis de consciência de que se o Sol sumir lá a milhões de anos-luz, eu nem sei que distância tá o Sol da gente, mas eu só sei que se ele sumir, desaparecer de lá, eu desapareço aqui também, porque eu estou conectado com o Sol. Se qualquer coisa desapareça no planeta Terra, vai ter consequência, sabe? Porque estamos todos conectados. Querem nos convencer de que nós somos pequenos, que nós somos a vítima, que estamos dependentes do Estado, dependente das aprovações dos outros, da política. Mas Shankara ele sempre diz que somos infinitos. Só que nós esquecemos que somos infinitos. Então precisamos ter esse discernimento, que é o último ensinamento. É o Viveka, né? É a sua maior arma, é o discernimento. Em tempos que estamos vivendo de manipulação, de escassez, né? Escassez da verdade. Excesso de vozes gritando ao mesmo tempo, né? Lado A, lado B, lado X, lado Y, lado Z. A capacidade da pessoa de discernir a realidade da ilusão é o que vai ajudar ela, né? Vai ajudar ela a se despertar desse mundo maluco, né? E Shankar, ele mostrava essas ideias, tudo isso que ele passava na prática, né? Eu me inspiro pra caramba nele pra trazer essas coisas aqui pro canal na prática, tentar trazer de forma prática aqui na minha vida, falando do meu cotidiano, porque a maioria das pessoas gosta de tipo, falar de tal livro, citações de livros, de filósofo tal, de filósofo foda, isso e aquilo, mas só que
o cara não pratica no dia a dia dele, né, da vida dele. E Shankar ele fazia muito isso, que nem certa vez ele estava atravessando uma rua, né? E ele encontrou um Chandala. O Chandala naquela época eram os intocáveis, né? Só que ele era uma casta mais baixa, sabe? O Shankara era respeitado, filósofo e tal, enfim. Aí vindo na direção contrária de Shankara, né? Aí os discípulos, né, de Shankara foi e pediu pro homem ele sair do caminho, né, porque Shankara estava passando. Aí Chandala foi e respondeu, como? Porque ele diz que tudo é Brahman, né? Aí Chandala disse assim, se tudo é Brahman, quem deve sair do caminho? Eu? Eu também sou Brahman. Então o meu corpo também é Brahman. Se o meu corpo é Brahman, o seu corpo é Brahman, nós dois somos Brahman. Por que eu tenho que sair do caminho e você não? Aí Shankara ficou em silêncio, né? Ele prostrou diante daquele homem, com aquela sabedoria ali, né? E ele se curvou diante daquele cara, tocou os pés dele, para você ver o reconhecimento de humildade, né? Então perceba que o status social que você tem, a aparência do seu corpo, enfim, tudo que você tem não define quem você é, porque todos nós podemos ter isso que você tem. Podemos ter e mesmo se não pudermos ter, porque assim, temos a nossa essência, né? A nossa humanidade, todos somos humanos, deveríamos ser, né? Então não existe um humano melhor que o outro, não deveria existir, né? Outra ocasião, Shankara teve uma visão, isso aí já você pode encarar como, sei lá, uma mitologia ou algo do tipo, não importa, sabe? Eu só tô falando o que você vai encontrar no livro e tal, enfim. Shankara teve uma visão, né, de uma deusa, a deusa Sarasvati, esse nome. E ela perguntou por que o mundo estava tão perdido, né? Aí ela foi e respondeu pra ele porque estão todos presos em Maya, presos pela dualidade, iludidos com a dualidade, né? Identificados com aquilo que elas não são. Hoje em dia você pode ver, as pessoas estão cada vez mais identificadas com aquilo que elas não são, né? E aí ele escreveu comentários sobre os Upanishads, o Bhagavad Gita, Brahma, enfim, escreveu um monte de comentários. E se você olhar para esse sistema em que estamos vivendo, é uma simulação mental, é uma simulação total. E quem não percebe isso tá vivendo igual um zumbi. É, outra coisa que aconteceu bem bacana, né, foi quando o Shankara ele foi debater com um grande filósofo que esse filósofo era, qual que era o nome dele? Eu não vou lembrar o nome desse filósofo, era alguma coisa Mishra, não lembro o nome. E esse filósofo ele era casado, né? Aí tinha aquele negócio na Índia antiga e tal, até hoje é de casta, né? Mas tinha aquele negócio muito definido de castas, né? E a regra era, quem perdesse ia seguir o caminho do vencedor, né? E naquele debate, naquela disputa, a Shankara ganhou. Aí Mishra ele foi e largou tudo para virar monge. E só que Shankara foi e disse: "Não, você não precisa largar nada, sabe? Porque olha só, olha que interessante, porque você está fazendo o seu papel como como foi que ele usou a palavra que eu não lembro aqui? Não é um homem de família, enfim, é o cara que vai proteger a família, vai cuidar da família, vai cuidar do seu prole e tudo mais, sabe? E eu tô fazendo o meu papel como é, desmistificar muitas coisas da religião, trazer luz para as pessoas e tudo mais. Cada um tem um caminho e nenhum é melhor que o outro, porque se eu for tentar fazer o que você faz, se eu for ser um pai de família, chefe de família, se eu for ser um chefe de família, eu vou sair tão mal como você tentar pregar coisas sobre o espírito, sobre a alma. Talvez você não vai ser tão bom assim quanto eu. E ele não falou de uma forma arrogante, né? Aí ele falou: segue o seu caminho. Todos devemos seguir o nosso caminho, a nossa jornada. Não tente ser aquilo que você não é. Então perceba que quando você desapega das suas ideias, né, aquelas ideias queridas, confortantes que você tem, você pode aprender pra caramba, sabe? O chefe de família estava disposto ali quando ele viu que ele podia aprender mais com o Shankara, que ele reconheceu que ele estava errado, ele automaticamente quis virar um filósofo, um andarilho e tudo mais, né? Então, você, ouvinte, está disposto a abandonar a sua bolha, né? A bolha que você vive pela verdade? Porque hoje em dia as pessoas não abandonam
a bolha em que elas estão inseridas, né? Elas não querem, elas são desonestas intelectualmente. Vai ver um cara lá, na Índia Antiga era muito comum, né? Deles. Tipo, eles estão tendo um debate, uma discussão, só que quando ele vê que o outro, os argumentos está sendo melhor que o dele, ele se ajoelha e beija os pés de quem está sendo melhor. Agora imagina na sociedade atual a gente fazer isso. Olha que coisa engraçada. Imagina, sei lá, vamos pegar qualquer cara aleatório aí da internet, sabe? Um cara que fala um monte de palhaçada, um monte de bobajada. Pegue, sei lá, eu não sei lá. Ryan Santos, sabe? Fala um monte de coisa aí, conta mentira e tudo mais. Imagina que aquele cara. Só que tem coisas que ele fala que é coerente, tem coisas que ele fala que é verdade, sabe? Enfim, aí tem uma coisa que ele fala ali que você fala, pô, realmente, o que ele falou é que nesse ponto ele tá certo. Vou beijar os pés dele. Vou beijar os pés do Nando Moura. Vou beijar os pés do Felipe Neto. Nossa, então, é tipo isso, sabe? As pessoas hoje em dia não têm honestidade intelectual. Elas se prendem às suas verdades, né? À sua bolha. E elas não saem da sua bolha, mesmo reconhecendo que o outro está mais certo que ela. Porque é, elas não querem mais abandonar aquela bolha por ego, né? Porque ela sabe que ela abandonando aquela bolha, elas estão abandonando as suas ideias, elas estão traindo as suas ideias e o seu ego é ferido imediatamente. Enfim, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou voltar pro trabalho. Espero que esteja gostando desses vídeos mais simples, assim, trocando uma ideia, batendo um papo aqui e tal. Enfim, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima.